Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar o nosso bate-papo político aqui falando sobre uma agenda política que mexe com o seu dia a dia e com o cotidiano. A última semana que antecede as festividades de Natal será marcada por debates intensos e também polêmicas e votações no Congresso Nacional. Após embates e conflitos, disputa por cargos e pressões para a manutenção do orçamento secreto, a Câmara Federal deve retomar nesta segunda-feira a discussão para a votação da PEC do Bolsa Família. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O tempo é curto e com o ambiente político mais ameno, a Câmara Federal retomará nesta segunda-feira o ritmo de apreciação e votação da PEC, proposta de emenda à Constituição que amplia o teto de gastos da União. A ampliação desse teto permite ao governo Lula fazer despesas superiores a 168 bilhões que não estão dentro da proposta orçamentária que tramita no Congresso Nacional. A PEC deveria ter sido votada na última terça-feira, mas descontentes com os rumos que estavam tomando as emendas parlamentares sem transparência, pauta que está no STF, os deputados federais travaram o avanço do texto que trata sobre as despesas que o novo governo quer fazer fora do teto. O futuro do orçamento secreto será definido na manhã desta segunda-feira. O placar pela inconstitucionalidade do orçamento secreto está em 5-4, mas o projeto aprovado pelo Congresso Nacional na última sexta-feira, que dá mais transparência às emendas parlamentares, pode ajudar o STF a tomar uma decisão favorável aos congressistas. Com isso, a Câmara votará a PEC do Bolsa Família. Com informações do Ceará agora, Carlos Alberto. Essa é a pauta da segunda-feira da semana na Câmara Federal, mas um fato político das últimas 24 horas pode mudar os rumos dessa discussão. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu na noite desse domingo que as despesas com Bolsa Família de R$600 podem ser feitas em 2023 fora do teto de gastos do orçamento da União. Com essa medida, o relator da proposta orçamentária, senador Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí, pode excluir do teto de gastos recursos para o custeio de programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família. A decisão do ministro Gilmar Mendes, que é comemorada pelos aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade. Há motivos para a comemoração e alívio, jornalista Beto Almeida. Com a autorização dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional fica desobrigado de votar a PEC que trata sobre a ampliação de gastos para o pagamento de programas sociais. Alívio e também expectativa ao longo desta manhã e da segunda-feira sobre o destino da PEC da transição, ou PEC do Auxílio Brasil, do Bolsa Família. Jornalista Beto Almeida, uma semana que começa com muita intensidade em Brasília, com reflexo na vida política dos brasileiros. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. A decisão do ministro Gilmar Mendes, Luzenor, foi comemorada no entorno do presidente Lula, dos seus aliados, porque no linguajar bem popular foi um verdadeiro canto de carroceria no Centrão, no presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que vinha assim, de certo modo, utilizando toda a pressão que existe em relação aos partidos aliados que têm votação, que têm poder de voto, para pressionar a votação por essa PEC em troca, logicamente, de cargos, de vagas no futuro ministério do presidente eleito Lula da Silva. Com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, a PEC da transição, dizendo, entra agora num clima de banho-maria, vamos dizer assim, porque ela já não é mais essencial para a garantia dos recursos necessários para o pagamento do Bolsa Família de R$600. É essa a decisão, é esse o recado dado. O que o ministro Gilmar Mendes fez na prática foi o seguinte: olha, não é preciso uma PEC, essa PEC não é necessária, basta abrir créditos extraordinários no orçamento de 2023. O seu Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, que é do MDB do Piauí, está autorizado a incluir
créditos extraordinários no orçamento de 2023, sem que isso implique qualquer problemas futuros em relação a quebrar, furar o teto de gastos, em relação à lei de responsabilidade fiscal. Esse é o recado. Deixa Arthur Lira sem o principal argumento. Inclusive, eu achei interessante porque nas redes sociais, muitos aliados de Lula foram comemorar. Renan Calheiros, que desde o início se posicionou contrário à questão da PEC, porque ele sabia que ao decidir pela opção de realizar uma PEC, de tentar aprovar uma PEC, ele, Lula, estaria então sob vamos dizer assim, o guarda-chuva ou a necessidade do apoio do seu inimigo em Alagoas, que é o Arthur Lira, foi às redes sociais. Né? Eu vou ler aqui, porque olha só o que ele disse. O Supremo Tribunal Federal acaba de decidir que a miséria humana não pode ser objeto de chantagem. Excluído do teto de gastos, recursos para custear benefícios sociais de erradicação da pobreza prometidos pelo presidente Lula, foi uma grande decisão do ministro Gilmar Mendes. Outro que também comemorou foi o Randolfo Rodrigues, que disse que comemorou a decisão, que o pedido foi feito pelo partido Rede Sustentabilidade, que deu apoio à eleição ou à reeleição do presidente Lula. Olha só, nesse caso específico aí, Luciano, todo mundo está mandando as favas à lei de responsabilidade fiscal. A questão do teto de gastos não é preocupação. É esse o recado, é essa a decisão do ministro Gilmar Mendes. Isso só coloca, Luciano, sabe o quê? Só para eu complementar, uma responsabilidade também enorme que o presidente Lula tem resolvido esse impasse, porque esse é um impasse resolvido. Essa questão da PEC agora simplesmente quer dizer o seguinte: se ela for aprovada essa semana, aliás, ela perde a necessidade, ela perde a utilidade dela. E o que significa dizer o seguinte, que o governo agora tem um compromisso e uma responsabilidade maior em apresentar uma outra âncora fiscal. E o que é isso? É outros elementos que o governo passe para a sociedade, que ele tem preocupação sim com os gastos fiscais. Nós não tivemos ainda, Beto Almeida, reações expostas entre os integrantes da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, nem o pronunciamento do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que foi ontem à noite, né? Em relação à votação desta PEC da transição. Para você, ouvinte internauta, entender melhor. O atual governo encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta orçamentária que prevê gastos com o Bolsa Família e o valor mensal de R$ 405. O então candidato Luiz Inácio Lula da Silva tinha uma promessa de se eleito, garantir o Bolsa Família, que é o atual o Auxílio Brasil, no valor de R$ 600. Essa diferença de R$ 195 fez com que a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva propusesse essa PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, PEC, para ampliar o teto de gastos ou deixar essas despesas com o Bolsa Família fora do teto de gastos. No primeiro momento, não foi aceita no texto aprovado pelo Senado que esses gastos ficassem fora do teto. Ou seja, os senadores ampliaram o teto, ou seja, aumentaram o teto, para permitir que essas despesas do Bolsa Família, assim como a destinação de recursos para o programa Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida, fossem feitas essas despesas dentro desse teto ampliado. Como caminho para neutralizar o poder de barganha e o jogo de pressão que foi caracterizado ao longo desse debate, a Rede Sustentabilidade entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo que todas essas despesas com Bolsa Família, ou seja, cerca de 150 bilhões de reais, sejam feitas fora do teto. E como bem explicou o jornalista Beto Almeida, fica neutralizado o poder de barganha, principalmente do Centrão ou dos deputados federais, que nesse momento queriam votar a PEC da transição, desde que fosse mantido o orçamento secreto, que é outro tema que a gente aborda já, está na pauta do Supremo Tribunal Federal, assim como fosse dada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sinalização em relação à definição de nomes
indicados pelo Republicanos, pelo MDB, pelo PP e por outros tantos partidos que querem uma fatia do novo governo. Então, esse poder de barganha acaba, nesse momento, sendo neutralizado com essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Com um detalhe, Beto, vamos acompanhar agora pela manhã e ao longo do dia quais serão as reações dos personagens dessa cena política para saber se a PEC vai ser votada, porque você já nos antecipou. Pelo meu entendimento e de quem acompanha a pauta política, fica desobrigado o Congresso Nacional de aprovar essa PEC, porque já foi dada autorização para o senador Marcelo Castro, que é o relator do Orçamento da União, incluir as despesas do Bolsa Família fora do teto de gastos do orçamento de 2023. Perdeu efeito, Luciano. Na realidade, o que o ministro Gilmar Mendes concedeu foi a possibilidade do presidente Lula trabalhar com o tão sonhado plano B que ele tinha e que todos queriam e desejavam, que era exatamente a abertura de créditos extraordinários. É uma medida muito mais simples, muito menos descomplicada, claro, simplesmente havia um impasse porque, por conta disso, iria furar o teto constitucional, que é aquele teto estabelecido de gastos permitidos para a União em relação às despesas, você sempre comparar com a inflação do ano anterior. Então, o que é isso? Os créditos extraordinários, eles furam e muito esse teto constitucional. Eles, na realidade, furam muito o que diz a lei de responsabilidade fiscal. Só que agora não há qualquer preocupação de se estar cometendo nenhuma ilegalidade do ponto de vista jurídico, constitucional. O ministro Gilmar Mendes está dizendo o seguinte, que eles têm esses programas sociais, eles têm uma natureza também alimentar, de atender uma camada da população que precisa desse braço do Estado e que, portanto, estão fora do teto de gasto. Isso significa dizer o seguinte, Luciano, que o orçamento da União vai ter agora uma tramitação célere, porque o que estava também travando a votação do orçamento era isso. Ele, o relator, precisava incluir esses gastos extras na proposta orçamentária de 2023.